Luísa Sonza, Melody, João Gomes e outros vários artistas sempre são criticados pela falta de pronúncia ou pela dificuldade de se entender o que essas pessoas estão cantando em suas músicas. Mas por que isso acontece? É somente uma questão de falta de técnica vocal? Influências culturais? Sotaque? Hoje eu vim debater um pouco com vocês sobre por que não conseguimos entender muitas vezes a música de hoje em dia. Em um vídeo postado nas redes do G1, é explicado com a consulta de um professor de canto que muitas vezes é somente uma questão cultural, como no caso do João Gomes, que é uma pessoa nordestina. Isso faz com que ele pronuncie de maneiras diferentes as coisas. Estilo, no caso do canto da Luísa Sonza, ou até mesmo Billie Eilish, né, que cantam assim, sem mexer muito a boca, trazendo essa voz meio descansada. Ou até mesmo questão de mixagem e masterização. Às vezes uma pessoa coloca muito efeito na voz do cantor e fica aquele monte de reverb onde você não consegue entender nada. Falando somente de técnica vocal, a gente já tem algumas justificativas e explicações. Mas eu venho dizer que a questão é bem mais abrangente do que somente técnica vocal, pronúncia e influência cultural. Vocês lembram que eu disse lá naquele primeiro vídeo de como compor uma música, que eu ia depois falar para vocês sobre métrica, sobre metrificação? Como transpor o texto que você escreveu, a letra da música que você compôs, para a métrica, para o tempo, de uma maneira que soe bem, que soe bonito. Esse é um dos principais problemas da música atual. Inclusive, eu vou colocar esse vídeo junto na playlist de como compor uma música. Se você é compositor, músico, você vai se beneficiar muito com esse vídeo aqui. E se você não é, fica aqui também, assiste até o final, que você vai ter muita informação adicional. Se você é uma pessoa, assim como eu, nordestina, é muito provável que você fale fazendo em vez de fazendo. As coisas em vez de as coisas, tirando plural. No meio do rap, inclusive, a gente vê muitos cantores falando né, como não é. A mina da Tasha Tracie fala isso, não fala? Coisa da fama não é paciência. Não é paciência, que vira né paciência. A língua evolui de várias formas. E quando você tem um estilo de música que representa a fala, a pessoa compõe a música da mesma maneira que ela fala, isso também vai estar no texto. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que isso não é um problema, não é um defeito, não é um demérito. E quando eu falar aqui alguma coisa dizendo que isso é errado, eu não estou falando de fator cultural. Uma pronúncia diferente que está ali porque representa o lugar de onde essa pessoa vem, a cultura dela. Não é disso que eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar de erros que acontecem por falta de correção. Porque esses artistas estão compondo tudo de qualquer jeito. O resultado é uma música que a gente não consegue entender absolutamente nada, porque eles só escreveram qualquer coisa e jogaram no ritmo da música sem ter nenhum cuidado. Indiquei para vocês o Tratado de Metrificação do Olavo Bilac. Ele já fala bastante sobre esses fenômenos que acontecem dentro de um poema, no caso. Regra número 1, ele diz: uma vogal antes de outra absorve-se nela. Digamos que eu tenho um fazendo e a próxima palavra começa com A. Fazendo arroz. Viu que tudo se junta? Fazendo arroz, fazendo arroz, fazendo arroz. No português, prosódia, o estudo da pronúncia das palavras. Como que a gente entende que música, só de ouvir, tem uma sílaba tônica no MU? Música. A nossa fala tem ritmo, a nossa fala tem notas. Inclusive, a gente usa essa relação de sílaba, de separação de sílaba, com a contagem métrica mesmo. É difícil a gente ver aonde que está a sílaba tônica nesse caso, onde eu tô fazendo exatamente a mesma nota e tudo no mesmo tempo. Justamente porque o nosso cérebro não consegue identificar aonde que está a sílaba tônica. E isso, em algumas palavras, vai mudar completamente o sentido da coisa. Porque na palavra acúmulo, a sílaba tônica tá bem no meio. Agora, se eu falo acumulo, você entende que eu mudei o tempo verbal da palavra. Vamos supor que eu tenho a palavra banana. Banana tem 3 sílabas. Então, eu coloquei aqui tercinas porque tercinas tem 3 batidas com 3 tempos iguais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui cabe perfeitamente uma palavra com 3 sílabas, uma vez que tem 3 tempos, 3 batidas iguais. Nesse primeiro caso, eu não consigo identificar onde está a sílaba tônica de banana. Banana, 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 banana. Aqui eu não consigo identificar muito bem aonde que está a sílaba tônica, porque como tudo está no mesmo exato tempo, na mesma exata nota,
não tem nenhuma ênfase em nada, o meu ouvido não consegue perceber aonde que tá a sílaba tônica aqui. Agora, nesse exemplo aqui, esse primeiro tempo, ou a primeira sílaba, vai ser um pouco mais forte. Banana, 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 banana. Agora a palavra tá soando como banana, em vez de banana. Agora aqui, eu vou colocar essa ênfase, esse tempo que é um pouco mais alto, no meio. Banana, 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 banana. Aqui já soa um pouco mais próximo da pronúncia, porque a ênfase está correspondendo com a ênfase que se dá na palavra falada banana, na sílaba do meio. Então esses são dois fenômenos. A elisão forçada ou um ditongo forçado ali na música. Elisão eu tenho a palavra na água que vira nágua, da água que vira dágua. Existe a cacofonia, que é quando duas palavras se juntam e se não tem uma pausa, um intervalo ali para separá-las, elas vão fazer uma palavra nova. Amar ela, amar ela. Se não tem uma separação numa música, vou cantar amarela, amarela, a cor, e não amar ela. Corre o risco do ouvinte entender que é amarela e não amar ela. Daí, Luísa Sonza, em Cachorrinha, vai falar, eles latem tipo au. E eles vão escolher um tempo onde isso nem dá para ser pronunciado, porque não tem tempo suficiente para falar tudo isso. Eles latem tipo au. Aí fica, quando nós abanamos o rabo, eles latem tipo au. Tipo, não tem tempo suficiente para tanta letra. Esse também é mais um fenômeno que acontece na música. Aqui dá para visualizar bem melhor. Pá, pá, para, pá, pá. Mas penso e sigo em frente. Penso e sigo em frente. Você vê que aqui tá tudo se juntando, tá? Formando elisões. Sem entender, sem entender. Sem entender. Aqui soa como se esse N quase não existisse. Quanto tempo sem entender? Tanto tempo sem entender, sem entender. Então você entende que se juntou tudo aqui? Porque o tempo da música não está correspondendo com o tempo da prosódia, o tempo da palavra naturalmente. Mas tem outro ponto além da metrificação e desses fenômenos da língua, que geralmente os compositores não levam em consideração porque eles não estudam poesia. A gente também não pode exigir que todas as músicas, todas as letras e composições respeitem sempre 100% da prosódia e das leis da gramática, até porque as músicas soariam faladas, soariam horríveis. Por exemplo, na música Atirei o Pau no Gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu, tá tudo errado. Do berro que o gato deu. Olha que coisa feia, berrou em vez de berro. Só que se a gente cantasse respeitando a prosódia, seria assim. No gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro. Okay, fica mais horrível ainda, gente. Porque aí eu não tô cantando, eu tô falando, literalmente. Então entende que é muito, muito complexo mesmo. É tanta coisa que você tem que considerar para fazer a letra que você fez no papel soar bem na música. Isso o Olavo vai defender, que a gente sempre tem um ouvido bom, a gente ouça. Não tentar forçar o texto ou a música a soar como a fala, mas se a gente percebe que alguma coisa ali não tá soando bem, não dá para entender direito, se dá para corrigir, se é uma coisa corrigível, vamos corrigir para ver se soa melhor. Muitos desses compositores conseguiriam facilmente perceber e consertar esses problemas se eles somente corrigissem seus trabalhos. Quantos documentários a gente não vê de artistas em estúdios compondo, e a gente sempre vê eles fazendo tudo muito rápido, pegando o celular, escrevendo qualquer coisa, faz uma batida aí, e todo mundo, uau, como essa pessoa compõe rápido, nossa, essa pessoa é um gênio, é um tonto. Por que esse documentário não mostra esse artista depois, pegando esse texto que ele fez ali no improviso, no imbromation, e mostra ele assim, isso aqui não, isso aqui, vou trocar essa palavra, colocar essa palavra aqui, vou mudar essa palavra aqui. Não, agora eu vou mudar isso aqui pra cá, vou mudar a estrutura. Não, agora esse tempo aqui a gente vai ter que mudar porque não tá legal, não tá soando legal essa palavra aqui, vou mudar essa palavra pra cá. Porque muito provavelmente eles não fazem isso.
E no rap fica muito pior, né? Porque a variação rítmica é mais rápida, então tem SS seguido, que não vai soar legal quando você tá falando rápido, ou R seguido de R, que forma um trava-língua horrível, que o cantor, mesmo tendo uma pronúncia boa, não vai fazer esse rap bem feito, porque o texto não tem como ser pronunciado, mesmo que você seja o Eminem. Lembrando mais uma vez, não necessariamente as músicas precisam soar como a fala, como a gramática. Existe liberdade poética, então um compositor pode inclusive propositalmente mudar a pronúncia das coisas, brincar com acentuações, inclusive ele deve fazer isso. Então, pelo amor de Deus, não achem que qualquer coisa que muda a pronúncia tá errado, é horrível, como essa pessoa compõe mal. Não, mas assim, muitas coisas que não são propositais e que soam mal simplesmente porque fizeram de qualquer jeito. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Para mais vídeos como esse, curte esse vídeo e se inscreve no canal para mais.